paradigma da Universidade de Lisboa em matéria de estacionamento, uma vez que a equipa que neste momento está a trabalhar no plano pormenor da cidade universitária detectou que a cidade universitária hoje tem mais de 50% de estacionamento do que aquilo que verdadeiramente são as suas necessidades. E essa, efetivamente, foi uma primeira grande conquista para libertar o espaço do campus da cidade universitária de um excesso de estacionamento de viaturas, proporcionando uma maior fluidez da chamada mobilidade suave, seja por via pedonal, seja na utilização da bicicleta. Em 2013 e em 2014, a Universidade de Lisboa candidatou-se a 2 orçamentos participativos que ganhou e que também foram muito importantes relativamente a este combate que estamos a travar, de encontrarmos novas formas de mobilidade no campus universitário. Em 2013 candidatámos a requalificação desta praça fronteira aqui à aventura da Universidade, que, para aqueles que ainda se recordam, é um parque de estacionamento para funcionários da reitoria em cerca de 300 lugares e que foi por isso simplesmente suprimido para dar hoje lugar a esta magnífica praça para o uso de todos aqueles que frequentam a cidade universitária. Do outro lado também, as 2 vias que contornavam aqui o espaço da reitoria foram reduzidas de 2 vias para uma só, tornando de facto muito mais segura a circulação de pessoas entre o espaço de Ciências e da Faculdade de Letras e do espaço aqui da zona do metro e da Faculdade de Direito e das demais faculdades daqui da cidade universitária. Em 2014 candidatámos novamente ao Orçamento Participativo da Câmara para um projeto que esse sim tinha muito a ver com a utilização da bicicleta e propusemos nessa candidatura ao Orçamento Participativo que todas as faculdades da Universidade de Lisboa, as 18 faculdades da Universidade de Lisboa, pudessem ser unidas por ciclovias, algo que de facto não se verificava neste momento. Então esse foi o nosso contributo para a cidade de Lisboa, uma vez que hoje a Universidade de Lisboa está em várias zonas da cidade e conseguimos ganhar esse projeto de orçamento participativo que nos próximos anos vai permitir que todas as faculdades na cidade de Lisboa da Universidade de Lisboa estejam unidas, ou sejam possíveis de unir na utilização de ciclovias. Portanto, todos nós vamos dando os nossos contributos. A última notícia em torno das bicicletas que recebemos com especial simpatia foi a comunicação do vereador Sá Fernandes de que este novo projeto, finalmente, pelos vistos vai ver a luz do dia, das bicicletas partilhadas na cidade de Lisboa, vai ter postos na cidade universitária, e portanto estão propostos vários postos aqui na cidade universitária, o que vai permitir que a população, principalmente a população estudantil, faça uma utilização mais regular da bicicleta nos seus percursos. Portanto, bem-vindos à Universidade de Lisboa, são sempre todos bem-vindos, mas são especialmente bem-vindos à cidade de Lisboa, aqueles que são ciclistas, e portanto é com muito gosto que hoje aqui vos recebemos e que recebemos José Caetano para a apresentação deste magnífico livro. Muito obrigado. Luís Fernandes, sou atualmente Presidente da Mesa da Assembleia Geral aqui da Federação. Tenho a gentileza de conhecer o Sr. Caetano há 25 anos, talvez. Eu comecei com 14 anos a minha ligação à utilização da bicicleta, a organizar um passeio de cicloturismo na Margem Sul, em Cois, há muitos anos. E de lá para cá, ao longo de todo este tempo, tive a oportunidade de ver quer a própria Federação, quer o Sr. Caetano, porque é difícil distinguir o trabalho da Federação da personagem do Sr. Presidente, a melhorar significativamente tudo aquilo que é e que são as condições da bicicleta atualmente, quer na cidade de Lisboa, quer em Portugal. Há uns tempos atrás, há uns meses atrás, fomos ver uma participação que fizemos os dois num programa que na altura se chamava A Praça da Alegria, com um senhor que se chamava Manuel Luís Goxa, portanto, do tempo onde ele ainda usava bigode, portanto, uma coisa tipo pré-histórica, de há 20 anos atrás. E é incrível de ver que demorou 20 e muitos anos a que muitas daquelas que eram as pretensões que se falavam na altura, ciclovias, o estacionamento, os sinais para a bicicleta, o código da estrada, toda uma série de coisas que hoje são uma realidade e que vamos aos poucos e poucos melhorando, na altura pareciam utopias pura e simples. Há uns tempos atrás lancei o desafio ao Sr. Caetano de porque não documentar estes últimos anos e tudo aquilo que foi o trabalho, quer da Federação Portuguesa de Cicloturismo e utilizadores de bicicleta, quer do próprio Sr. Caetano, ao longo destes anos. O desafio foi aceito, o Sr. Caetano, com alguma reticência no início,
uma vez que, obviamente, que falar de nós próprios é sempre complicado, e o desafio foi, então, é ao contrário, é convidarmos uma série de pessoas com quem nos fomos cruzando ao longo destes anos, muitos deles estão presentes aqui na sala, e por que não os convidar para fazerem um testemunho, quer acerca do Presidente, quer acerca da sua relação com a Federação. Assim foi feito, eu creio que o desafio foi conseguido, foi sobretudo um trabalho de muita gente, de alguma recolha intensa naquilo que são os arquivos e as fotos e todos os documentos que vocês veem publicados no livro, mas creio que certamente começou-se a escrever aquilo que ainda é o início da história da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta, naquilo que certamente será um melhorar das condições que hoje temos num futuro breve. Ao Sr. Presidente, ao Sr. Caetano, e desde já o agradecimento a todos pela vossa presença. Muito obrigado. A mim cabe-me agradecer a vossa presença, portanto, eu não podia ficar estranho a esta iniciativa que partiu do Luís e de outras pessoas. Convidei o meu amigo Pedro Almeida Vieira, que depois falará a seguir, que foi ele que escreveu o livro. Convidei outras, tive o cuidado de convidar todas as forças políticas, porque eu defendo sempre um princípio que é este: pedalar com o pedal esquerdo e o pedal direito. Aqui não quer confusão, porque nós queremos andar de bicicleta. E vê-se que estão aqui 2 deputados do PSD, está um deputado do PC, como estariam outros que foram convidados de outras áreas políticas, só não estão porque razões, com certeza, da sua vida particular. Convidei o Sr. Presidente Mário Soares, que só de todo em todo não viria, dado a sua saúde periclitante que ele tem, já não é um jovem, e porque teve, como todos vocês sabem, teve 3 semanas de coma aí há um ano atrás, e estas alterações climáticas não são nada agradáveis para a idade que ele tem e para a situação de saúde que ele tem no momento. Disse-me que viria, passaria, se fosse caso disso, mas que estava comigo e que estava connosco, portanto que estava, que o prefácio é dele. Não deixei de convidar o anterior Presidente da Câmara, António Costa, está em Santarém. Por acaso também queria ter os homens da Feira de Santarém, onde nós estamos habitualmente todos os anos, não vieram porque ele está lá. E, portanto, nem viu o António Costa, nem vieram os homens de Santarém, que eu tinha muito gosto, quer num, quer no outro. Dito isto, o livro vale pelo que ele vale, a Federação vale pelo seu trabalho. Vou passar a palavra à Irina, porque ela vai fazer aqui a introdução, sobretudo do prefácio do Dr. Mário Soares, e uma pequena nota que tem o livro na contracapa. Depois passarei a palavra ao Pedro Almeida Vieira. Boa tarde a todos. Vou então começar por ler o texto da contracapa. Já quase toda a gente comprou o livro, mas de qualquer forma quem ainda não comprou é para aguçar o apetite e mesmo a quem já o tem para depois também o ler em casa. A bicicleta mantém-se hoje como um dos veículos mais usados no mundo, contribuindo não apenas para uma mobilidade ecológica, como também para combater o sedentarismo e melhorar a saúde dos seus utilizadores. Contudo, em Portugal, se as bicicletas abundam agora na estrada e fora dela, e mesmo nas cidades, correu o risco de se tornar uma raridade nos anos 80, pela desenfreada promoção do uso dos veículos motorizados. Para inverter essa tendência, a Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta investiu, desde 1987, na mobilização da opinião pública e na pressão e sensibilização dos poderes políticos com vista à melhoria das condições de acessibilidade e segurança para o uso deste meio de transporte mais ecológico e saudável. Se muitos hoje pedalam, se hoje se vê Portugal a pedalar, há porém um rosto que contribuiu em todas as fases para essa mudança: José Manuel Caetano, fundador e presidente da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta. Este livro, mais do que uma homenagem a quem ousou sonhar e soube melhor concretizar, é um retrato da ação da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta e dos seus associados. É uma prova de que valeu o esforço, mas também da necessidade de continuar o caminho. Há ainda e sempre muito para fazer, haja estradas, montes e cidades e vontades de pedalar. Assinado pelo Dr. Mário Soares. É com muito gosto que me associo à homenagem devida a José Manuel Caetano,
presidente da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta. Tive a oportunidade de o conhecer e de reconhecer a muito meritória atividade da Federação que dirige em 1994, quando, no exercício do meu segundo mandato como Presidente da República, integrei em Sintra um largas centenas de cicloturistas no passeio pela vila. Pouco tempo depois, soube que, em Assembleia Geral da Federação, fui proposto para sócio honorário, distinção que muito me elevou. Ultimamente, a Federação distinguiu-me ainda com o Prémio Nacional da Mobilidade em Bicicleta, o que também registrei com muito agrado. Desde jovem conheci-me amante da natureza e a bicicleta foi um meio de transporte que serviu para eu a desfrutar, sobretudo na Foz do Areia. Utilizava com regularidade e em grandes passeios. Nos nossos dias, em que a preservação do ambiente e o desenvolvimento sustentável estão em destaque pelos riscos sérios que o nosso planeta, que é o único conhecido para nele vivermos, corre, tudo o que possa ser feito para o preservarmos é uma prioridade. Saúdo assim a persistência de José Manuel Caetano, através da Federação que dirige, na dinamização de inúmeras iniciativas de sensibilização ambiental com recurso à bicicleta, divulgando também, por meio desta, o nosso vasto património cultural e arqueológico, que é testemunho da identidade de Portugal. A bicicleta, preenchendo o sonho do imaginário das crianças, é também hoje, e de forma crescente, o meio não poluente por excelência da mobilidade. Saúde por essa iniciativa da justa homenagem a José Manuel Caetano, à qual me associo com todo o prazer. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, saudar aqui todos os meus companheiros de mesa. Ao José Manuel Caetano, digamos que foi a pessoa que me desafiou a escrever este livro e que, em certa medida, me recuperou novamente para o ambiente. Porque, de vez em quando, já lá vamos. Eu conheço o José Manuel Caetano há talvez mais uns 20 anos, quando então gravitava pelos meios ambientalistas. Estávamos, digamos, no mesmo bar. Em que eu era dirigente da PEC, era uns anitos mais novo, e na altura não andava muito de bicicleta. A última bicicleta que eu tinha sido na Universidade de Évora, onde estudei, era uma pasteira e roubaram-me, ainda julgo que foi por retaliação, porque na altura era a área de basquetebol, aliás, foi por retaliação, roubaram a bicicleta, e depois disso nunca mais usei bicicleta, nunca mais andei de bicicleta, e parecia-me, durante os 20 anos que vivi em Lisboa, desde 93, que era suicídio andar de bicicleta em Lisboa. E na altura, de facto, nos anos 90, era praticamente suicidário andar de bicicleta. Depois da minha experiência nos meios ambientalistas, depois abandonei um pouco, nunca abandonei completamente a amizade com o José Manuel Caetano, até porque participámos ou ajudámos a criar uma organização que era mais de debate, que era o Observatório do Ambiente, mas de tempos em tempos íamos vendo, mas fomos perdendo um pouco o contacto, de vez em quando nos cruzávamos, e eu fui também, não só perdendo o contacto com o meio ambientalista, porque entretanto depois estive no jornalismo, mas mais tarde também na escrita de romances e de livros que não da área do ambiente, e eis que surge o desafio do José Manuel Caetano há coisa de um ano e tal já. Na altura, como disse, não dava bicicleta, na altura era um fumador integrado, vai tomar meio por dia, pelo menos, e chegámos ao acordo, não interessa agora chamar o acordo, mas no acordo que chegámos para escrever o livro, uma parte era uma bicicleta. E eu pensei, sinceramente, que a bicicleta ficaria encostada ao longo do tempo e ganhar ferrugem, mas não, deu para começar a andar de bicicleta. E a gostar, e sobretudo depois a tentar desafiar não só a
minha própria sobrevivência, não é? Porque, como sabemos, apesar das melhorias que há, e o livro reflete essas melhorias e esses contributos que a Federação e o José Manuel Caetano fez ao longo dos anos para tornar menos suicidário andar de bicicleta em Lisboa, mas de certa forma foi à medida que fui não só escrevendo o livro, depois o livro foi-se desenvolvendo ao longo do tempo, por causa disso, também por causa do meu incentivo em termos de andar de bicicleta, o livro acabou e eu acabei também por usar mais a bicicleta do que o próprio carro, a tal ponto que... Vieste para aqui hoje de bicicleta? Vim de bicicleta, aliás, aqui um parênteses, eu já lancei para aí uns mais de 10 livros da minha autoria, entre a área de ambiente e da área de ficção e não ficção, e é a primeira vez que venho para uma apresentação do livro da minha autoria completamente encharcado de suor, peço desculpa, mas também estou aqui no meio de pessoas que compreendem muito bem isso. Isto só para dizer que o livro é publicado e acho que o melhor agradecimento que eu posso fazer ao trabalho do José Manuel Caetano foi, digamos, este convite, porque direto e indiretamente levou a que eu começasse a andar de bicicleta, a compreender melhor todo o trabalho que a Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta tem feito ao longo dos anos. E já agora aqui que estão alguns deputados, leio com especial atenção o capítulo que escrevi em que trata a injustiça que é ainda não ter autoridade pública a Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta, é das grandes... Utilidade pública desportiva. Acho que é uma das grandes injustiças que julgo, que espero que o livro possa ajudar a desbloquear, até porque, de facto, há ainda muito trabalho a ser feito, portanto, isto é apenas para mostrar uma prova de vida da Federação, já há ainda muito a fazer, mas isto para concluir, não só comecei a andar de bicicleta, como também, desde agosto do passado, deixei de fumar e, em certa medida, segui um pouco, segui um pouco aquilo que também é o percurso de vida e tenho alguma pena em termos da biografia, que o biografado não quis revelar muitas facetas da sua vida, que é interessante, que é mais interessante do que aquilo que está no livro, mas por culpa dele, não sei se me deixam, por outras razões, ele não quis que se escalculizasse mais alguns aspectos da vida dele. Mas eu recordo particularmente de um aspecto que era, mais ou menos quando tínhamos a mesma idade, éramos ambos fumadores, eu julgo que ele bebia mais do que eu, mas pronto, isso não veio agora para caso disso. Mas pronto, antes éramos fumadores e em certa medida eu quero que aos 70 anos não seja tão longão como ele, mas que pelo menos tenha um bom aspecto físico que ele tem. Agradeço imenso o facto de me teres proporcionado a escrita deste livro. Acho que o livro e o trabalho da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicletas, o livro merece ser lido e a Federação merece ser apoiada e espero que passem a palavra. Aliás, eu acho que também estamos aqui no meio de pessoas que já estão suficientemente sensíveis a isto, mas espero que o meu documento tenha contribuído para que a história, com letra grande, a história da Federação seja mais conhecida do que é. Obrigado. Pedro Vieira é autor de Portugal a Pedalar. Como decorreu a escrita deste livro? Eu fui convidado pelo José Manuel Caetano há cerca de 1 ano e meio para retratar não só a vida dele, o percurso de vida dele, sobretudo desde que fundou a Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta, e também o objetivo do livro era retratar aquilo que têm sido as campanhas, as lutas, a evolução da Federação ao longo destes cerca de 2 décadas e meia de atividade. Foi um trabalho que foi sendo feito em colaboração com ele, ou seja, não só tivemos várias conversas, como também eu tive acesso ao manancial de informação que foi sendo compilada pela Federação ao longo dos últimos anos, e pronto, de certa forma o trabalho, o livro que resultou daí é de certa forma um retrato
ainda que não completo, porque não só ficaram muitas coisas por revelar, mas também é, digamos, um retrato incompleto no sentido de que a própria Federação vai ter ainda muito trabalho pela frente nos próximos 25 anos. Foi preciso muita pesquisa para sair este resultado. A pesquisa foi, sobretudo, no manancial de informação que já existia na Federação. Foi algum esforço de selecionar aquilo que efetivamente era fundamental, fazer algumas interpretações, porque, digamos, quase já um trabalho histórico em que, à partida, nós temos que ter uma certa visão do exterior para saber o que é no meio daquilo tudo, o mais relevante, e portanto, foi esse trabalho, e depois a própria escrita, e ter um estilo que, obviamente, agradasse não só às pessoas que já tivessem tido um contacto com a Federação, mas também às outras que nunca tiveram um contacto com a Federação, mas que são utilizadores de bicicleta e que é importante que saibam a importância que a Federação teve para que hoje utilizar a bicicleta numa cidade ou usar a bicicleta como lazer tem muito do cunho e do trabalho e do esforço que a Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta foram desenvolvendo, todo o trabalho que foi desenvolvendo ao longo destes duas décadas e meia. Foi difícil trabalhar com o José Manuel Caetano neste livro? Eu já conheço o José Manuel Caetano há cerca de 20 anos e, portanto, posso dizer que foi, digamos, um trabalho normal. Todos nós temos as nossas idiosincrasias. Eu, no caso dele, já as conhecia e, portanto, foi um trabalho que foi extremamente enriquecedor e, tanto assim, foi que não só conseguimos levar o livro a bom porto, como a própria vida dele e o próprio estímulo que ele me foi dando ao longo da escrita fez com que eu não só recuperasse a bicicleta como meio de transporte habitual, e tanto assim é que vim para o lançamento de bicicleta, nem sequer pus a hipótese de vir de outro meio de transporte, e portanto só por isso, só pelo próprio incentivo que ele foi-me induzindo ao longo destes 2 anos, quase que levou este trabalho, só por isso valeu a pena essa minha colaboração e reencontrar um amigo que já é um amigo de há 20 anos. Em relação a outros livros que escreveu, foi mais difícil, foi menos difícil? Este livro é completamente diferente daquilo que eu tenho escrito. Eu tenho um percurso na área do ambiente, porque nos anos 90 cheguei a ser dirigente nacional da Quercus. Antes disso tinha tido passagens pela Liga para a Proteção da Natureza, portanto já tinha uma experiência bastante grande na área do ambiente. Com o José Manuel Caetano também fundámos um organismo efêmero, digamos assim, porque era para organizar debates, que era o Observatório do Ambiente, e depois fui escrevendo sempre na área do ambiente, livros na área do ambiente, mas ensaios da área do ambiente, na área também do jornalismo, porque fui jornalista depois durante muitos anos de ambiente, e portanto quer os livros de ambiente, quer depois os livros de ficção romances que fui publicando, ou de ensaios históricos, não ficção, narrativas históricas, são, digamos, processos de trabalho distintos. Portanto, este aqui será certamente um trabalho muito diferente dos anteriores, porque, por um lado, é um livro que retrata a história de uma instituição e que retrata algumas das facetas biográficas do fundador, do José Manuel Caetano. Portanto, é, digamos, uma obra que se distingue, que é diferente de todas as outras que eu escrevi. O que é que, para finalizar, uma mensagem para ler em Portugal atual? Eu acho que é importante vermos o contributo, e esse livro tenta refletir isso, o contributo que a Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta deu ao longo dos últimos 25 anos, em prol do uso sustentável do transporte e, sobretudo, da promoção da bicicleta, não apenas como lazer, mas também como uma utilização regular.
E a melhor mensagem que eu posso transmitir é esta. Eu próprio, quando comecei a escrever este livro, era fumadora e não usava bicicleta. E hoje deixei de fumar há cerca de 9 meses, indiretamente porque comecei também a andar de bicicleta, e sempre que andamos de bicicleta o corpo pede mais, porque depois, sempre que andamos de bicicleta, há uma espécie de disputa entre nós e o nosso corpo, e portanto eu só me comecei a sentir verdadeiramente bem andando de bicicleta quando efetivamente deixei de fumar. E portanto, para quem quer deixar de fumar, a bicicleta também é um ótimo estímulo para esse. José Manuel Caetano, Portugal a Pedalar finalmente foi apresentado hoje. Este livro já era desejado há algum tempo. Não, ele já era para ter sido apresentado há 3, 4 meses atrás. Simplesmente por questões de impressão e de cor, etc., teve algumas dificuldades. Em termos da oportunidade do livro, ela mantém-se e é atual, mas poderia ter sido, era mais participada em termos de políticos, independentemente de ter estado aqui, como viu o Secretário de Estado da Administração Interna, não é? Nós poderíamos ter aqui outras figuras políticas. Consegui convidar os deputados da esquerda e da direita, sem qualquer dificuldade, e verifiquei que a agenda política de outros convidados não se compaginava com a possibilidade de aqui estar. Mas pronto, o que interessa fundamentalmente é que o livro tinha que sair, já saiu e está aí na rua para quem o quiser comprar. A história da Federação, a história de José Manuel Caetano, o que há mais para fazer? Vamos ter que apresentar uma segunda versão do livro numa outra oportunidade, mas para já vamos vender este. A adesão aqui das pessoas de facto foi grande? Era esperada esta adesão? Não, eu acho. Não tiver amanhã um feriado, você tinha aqui o dobro das pessoas que aqui estavam, e se bem que a sala já era pequena para tanta gente. Uma mensagem final. Eu agradecer a toda a gente que me apoiou ao longo dos anos e, sobretudo, trabalharam comigo, e aos que colaboraram também agora na feitura do livro. Portanto, a ideia não foi minha do livro, foram de outras pessoas. Portanto, não vale a pena dizer que não estou vaidoso, que estou, porque toda a gente fica vaidoso quando alguém reconhece o nosso trabalho.